Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Vamos explorar um assunto que está assim, gerando muito debate no Brasil, o mercado de crédito de carbono. E mais especificamente, uma transação recente que parece estar mexendo com algumas estruturas, né? É verdade, um tema quente. Temos em mãos informações vindas da CarbonFi e outras fontes sobre a venda de créditos de carbono pela Citrosuco, uma gigante global, né? Do setor de suco de laranja. Uma das maiores do mundo. E o comprador foi um dos maiores escritórios de advocacia do país, super respeitado, o Pinheiro Neto Advogados. Olha, à primeira vista, pode até parecer só mais uma negociação corporativa, né? Entre nomes grandes. Mas, assim, os sinais indicam que essa transação tem um peso talvez bem maior. Nossa missão aqui é tentar entender por que essa venda está sendo vista como um marco de credibilidade. Exato. E o que ela sinaliza de verdade para o futuro dos créditos de carbono e, de forma mais ampla, para o agronegócio brasileiro. Principalmente se a gente pensar na crise de confiança que afetou o mercado voluntário global recentemente, né? Com certeza, um contexto delicado. Ok, então vamos mergulhar nisso. A notícia é essa. Citrosuco vendeu os primeiros créditos do seu programa PSA Carbon Agro. Isso. E o comprador, como a gente disse, Pinheiro Neto Advogados. O que exatamente faz essa combinação um gigante do agro e um gigante do direito se tão significativa nesse momento? Olha, o timing e o contexto são realmente cruciais para a gente entender a relevância disso. O mercado voluntário de carbono, VCM, em nível global, passou e ainda está passando por uma fase de, profunda desconfiança. Sim, a gente acompanhou isso de perto. Pois é, nos últimos anos tiveram investigações de grande repercussão que expuseram fragilidades em muitos projetos, principalmente aqueles de desmatamento evitado, o famoso REDD+, né? Ah, sim, os REDD+. O problema central foi a dificuldade em comprovar que esses créditos representavam, de fato, reduções reais e, principalmente, adicionais de emissões. Basicamente, começou-se a questionar se a floresta seria mesmo derrubada se o projeto não existisse. A tal da adicionalidade. Que sempre foi o ponto sensível, né? Exatamente. E essa percepção de que muitos créditos poderiam ser fantasma ou, superfaturados no impacto climático, gerou um temor generalizado de greenwashing, aquela maquiagem verde. Claro. Isso criou um risco reputacional imenso para empresas que buscam de forma séria cumprir suas metas ESG, ambiental, social e governança, e usar o mercado de carbono para isso. Nenhuma empresa quer sua marca associada a um crédito que tenha integridade questionada, né? Faz todo sentido. Essa questão da adicionalidade no REDD+, provar que a ação de conservação foi realmente responsável por evitar emissões que certamente ocorreriam, sempre foi um calcanhar de Aquiles, então. Sempre foi. E como a Citrosuco, com o programa dela, busca lidar com essa crise de credibilidade? O PSA Carbon Agro, que eles desenvolveram com parceiros técnicos como a Reservas Votorantim, que é muito forte em soluções baseadas na natureza. Isso, e a consultoria Econ, que é especializada em economia ambiental. Parece que eles propõem uma abordagem diferente, certo? Sim, a abordagem metodológica é o ponto central aqui. É a diferenciação. Em vez de focar só ou principalmente no conceito de evitar um desmatamento futuro, algo que, por ser hipotético, é super complexo de medir e validar sem gerar dúvidas, o programa da Citrosuco se concentra mais em práticas de manejo sustentável. Ah, interessante. Em áreas de produção que já existem, como os pomares de laranja deles, e também na conservação e restauração de vegetação nativa dentro das propriedades rurais. Entendi. Então o foco muda. Muda. Isso traz a geração do crédito para uma base muito mais concreta, mais fácil de medir e de verificar. As ações que geram o crédito, melhorar o manejo do solo para aumentar o estoque de carbono, ou proteger, de verdade, as matas ciliares, as reservas legais, são mais tangíveis. A robustez científica e a rastreabilidade da metodologia são a grande aposta para construir essa confiança que o mercado tanto precisa. Uma resposta bem direta às críticas que abalaram o VCM. E aí entra o aspecto que talvez seja o mais intrigante. O comprador ser o Pinheiro Neto Advogados.
Geralmente a gente associa escritórios de advocacia a assessorar transações, né? Analisar riscos legais para outros. Exato, para clientes. Comprar diretamente um ativo ambiental como esse parece uma mudança de papel. Qual a implicação dessa escolha deles? Tão potente. Ao adquirir esses créditos e, mais ainda, endossar publicamente a operação, o Pinheiro Neto está, na prática, conferindo um selo de validação, uma validação jurídica e reputacional de altíssimo nível. Um selo de qualidade, digamos assim. Exato. Sinaliza para o mercado que aqueles ativos específicos passaram por uma due diligence, uma auditoria de riscos ilegal extremamente minuciosa e que cobriu não só a metodologia de carbono em si, mas também aspectos fundiários, regulatórios, contratuais, tudo. Uma análise completa. Completa. Pensa assim. O escritório que aconselha algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo em operações complexas, fusões, aquisições, litígios, está usando o próprio capital e o próprio nome para atestar a solidez jurídica e a rastreabilidade desses créditos. Isso comunica uma mensagem muito clara. Olha, nós analisamos isso a fundo e consideramos um ativo íntegro e defensável. O mercado está, aos poucos, assimilando que o chamado crédito puro ou crédito de alta integridade... Aquele que passou por esse escrutínio todo? Esse mesmo. Ele vai ter um preço premium, sim. Mas, por outro lado, o custo reputacional e financeiro de um escândalo de greenwashing ou de um litígio envolvendo crédito de baixa qualidade é, assim, exponencialmente maior. É um cálculo de risco-benefício que está pendendo para a qualidade, entende? Entendo perfeitamente. Ou seja, o valor não está só no carbono que foi sequestrado ou evitado, mas também nessa camada extra de segurança jurídica e de reputação que a chancela de um escritório como o Pinheiro Neto adiciona. Exatamente essa leitura. Agora, olhando para o quadro geral do Brasil, a gente está em plena discussão sobre implementar o nosso mercado regulado de carbono, o SBCE, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, e nos preparando para sediar a COP30 em Belém. Eventos importantíssimos. Como essa transação específica se encaixa nisso tudo? O que ela sinaliza nesse contexto mais amplo? Bom, conectando os pontos, o sinal que essa negociação emite é estrategicamente muito relevante, sim. Primeiro, ela serve como uma prova de conceito importante. Mostra que mecanismos de pagamento por serviços ambientais, os PSA, como esse da Citrosuco, podem ser estruturados de forma robusta, confiável e, o que é crucial, escalável. Escalável. Como? Quer dizer, a metodologia pode ser adaptada para diferentes perfis de produtores rurais pequenos, médios, grandes e para diversas atividades agrícolas pecuárias, não só laranja, entende? Isso é fundamental, porque o futuro SBCE vai precisar ser abastecido com créditos de carbono de alta qualidade gerados em vários setores. Faz sentido. E o segundo ponto? Segundo, essa operação joga um holofote sobre o potencial, que é gigantesco, do agronegócio brasileiro como fonte de soluções climáticas baseadas na natureza. E, claro, como fornecedor de créditos de carbono. O Brasil talvez tenha o maior potencial global nesse segmento, sabe? E o fato da transação ter sido anunciado durante um evento preparatório importante para a COP30, como foi o Climate Implementation Summit, reforça essa mensagem. É uma demonstração tática para a comunidade internacional. Olha, o Brasil está trabalhando na construção de um mercado de carbono com foco em integridade e qualidade, não só em volume. Uma sinalização estratégica, então. Isso deve repercutir forte entre outras grandes empresas do agronegócio brasileiro, imagino eu. Setores como soja, carne, celulose, café, cana, devem estar observando com muita atenção. Que tipo de impacto ou pressão isso gera internamente no setor? Certamente gera uma pressão positiva, eu diria. E estabelece um novo benchmark, um novo padrão em termos de governança socioambiental e corporativa. Funciona como um estudo de caso poderoso. Como assim? Demonstra, na prática, que investir em um manejo sustentável, em conservar ecossistemas dentro das fazendas, não precisa ser visto só como um custo operacional ou uma exigência legal para cumprir tabela. Essas práticas podem ser transformadas em fontes de receita, em ativos financeiros valiosos
que podem ser negociados. Isso muda a perspectiva, né? Muda completamente a dinâmica competitiva. Para manter ou ampliar o acesso a mercados internacionais exigentes, tipo Europa, América do Norte, e para atrair capital de investidores focados em ESG, outras grandes companhias do agro vão sentir a necessidade de investir em programas de PSA, de agricultura regenerativa, com metodologias igualmente sólidas, com processos de auditoria de carbono transparentes, rigorosos. O exemplo da Citrosuco prova a viabilidade econômica de um modelo onde o serviço ambiental prestado pelo produtor é, de fato, remunerado pelo mercado. Entendi. E essa lógica, veja bem, se alinha perfeitamente com a narrativa que o Brasil quer fortalecer lá fora, em fóruns como a COP30, a narrativa de que o país, por ter biomas essenciais e um agro com capacidade de avançar em sustentabilidade, presta um serviço climático global, e que esse serviço precisa ser reconhecido e compensado financeiramente, através de mecanismos de mercado justos e eficazes. Claro. E quanto à percepção do investidor estrangeiro? A gente sempre ouve falar do custo Brasil, né? Que muitas vezes está ligado à percepção de insegurança jurídica, burocracia, riscos socioambientais. Essa transação com o envolvimento de um escritório de advocacia de primeira linha ajuda a diminuir esses receios? Sim, atua diretamente nesse ponto. A participação ativa e a chancela de um escritório com a reputação do Pinheiro Neto funcionam como um mitigador de risco percebido. Oferece uma camada de segurança, de previsibilidade jurídica, que pode ser decisiva para atrair certos investidores internacionais. Aqueles que ficam com o pé atrás, talvez. Exatamente. Aqueles que, embora interessados no potencial enorme do Brasil, hesitam por causa dessas preocupações. Funciona quase como um cartão de visitas, sabe? Ou um pitch de vendas muito persuasivo para fundos de investimento estrangeiro direto, o IED, e de private equity, PEI. Fundos que estão direcionando cada vez mais capital para a chamada economia verde, de baixo carbono. Ter um ativo de carbono que já passou pelo crivo jurídico rigoroso de uma das principais bancas do país sinaliza que a diligência foi feita, que os riscos foram mapeados, endereçados. Isso torna o investimento potencialmente mais seguro e atraente para quem olha de fora, reduz a assimetria de informação e a percepção de risco. Então, se a gente fosse sintetizar o significado mais amplo disso tudo, parece que estamos testemunhando um movimento de amadurecimento do mercado de carbono brasileiro. É isso, um movimento que coloca a tônica na confiança, na integridade metodológica, jurídica, e não só na quantidade de créditos ou na especulação de preços. Exatamente essa leitura. A confiança se consolidou como o ativo mais escasso e, por isso mesmo, o mais valioso nesse mercado. A crise global dos créditos fantasma serviu como um aprendizado doloroso, mas necessário, né? Com certeza. O mercado percebeu que qualidade e integridade não são negociáveis. O preço de um crédito de carbono que é cientificamente robusto, que é auditado por terceiros independentes e que agora tem essa camada adicional de validação jurídica, ele vai ser naturalmente mais elevado. Mas é justamente esse tipo de ativo premium que o crescente mercado trilionário de finanças sustentáveis e ESG está demandando e está disposto a remunerar adequadamente. É o que o mercado quer, no fim das contas. É o que o mercado precisa para ter segurança. O que essa transação exemplifica é o Brasil usando a sofisticação, a excelência dos seus setores corporativo e jurídico para se posicionar na vanguarda dessa nova fase do mercado global de carbono. Uma fase onde a luta contra o greenwashing e a busca por impacto real são centrais. É uma demonstração de capacidade institucional, de seriedade, que pode abrir portas importantes para o país. Muito interessante essa perspectiva. E isso nos deixa com uma questão importante para a gente refletir, né? Se essa validação jurídica rigorosa, como a que a gente viu nessa transação entre Citrosuco e Pinheiro Neto, se ela realmente se consolidar como padrão ouro, como a referência de qualidade que se espera para os créditos de carbono originados no Brasil,
Quais serão os desdobramentos disso? Como isso pode redefinir não apenas as estratégias de sustentabilidade e os fluxos de investimento dentro do próprio agronegócio, mas também impactar outros setores cruciais da nossa economia. Tipo, Pensa na indústria, no setor de energia, na infraestrutura, todos eles também estão sob pressão para se alinhar às demandas ESG globais e podem ver no mercado de carbono uma ferramenta estratégica importante. Qual vai ser a extensão dessa tendência de buscar uma blindagem jurídica, digamos assim, para os ativos ambientais e como isso pode remodelar a economia verde no país como um todo? É algo para a gente observar com muita atenção nos próximos anos. uma provocação excelente para a gente concluir nossa análise de hoje. Realmente dá o que pensar. Esperamos que esta discussão aprofundada tenha oferecido clareza e, quem sabe, novas perspectivas sobre este desenvolvimento tão significativo no mercado de carbono brasileiro. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado. Até a próxima!